Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Nova viagem pela geopolítica internacional na Rádio Observador. Vamos analisar os principais assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou o João Costa e Silva e isto não se faz sem ti, Bruno. Bem-vindo. Como é que foi essa tua semana? Obrigado. Está tudo a correr bem, sempre com muito trabalho, mas tudo a correr bem e consegui escapar aqui à tempestade Cláudia. Era isso que eu ia dizer, não há tempestade que nos pare, não é? Exato, fui passando entre os pingos da chuva, por assim dizer. Muito bem. Bruno, vamos começar... E contigo, tudo bem, não é? Também, tudo bem. Estamos aqui abrigados, pelo menos, da tempestade e com muito para falar no episódio desta semana. Vamos começar com a guerra na Ucrânia e para fazer um ponto de situação neste conflito. Pergunto, Bruno, em que ponto é que estamos, uma vez que não era suposto no inverno haver um certo congelamento do conflito ou um abrandar do conflito? Bem, realmente há muito essa ideia e isso aparece muitas vezes e acho que já falámos até disso no passado, que é, na verdade, até com base no histórico, por um lado é esta questão que depende muito dos invernos, não é? Há invernos mais rigorosos, outros menos, mas sobretudo aquilo que o histórico também nos mostra, desde as invasões napoleónicas, a própria Segunda Guerra Mundial, é que nesta região o que é mais complicado em termos de grandes ofensivas, sobretudo mecanizadas, muitas vezes até é o outono e depois a primavera, ou se quisermos o final do inverno, ou seja, o período das chuvas em que estas zonas se transformam num enorme lamaçal, e vimos isso, por exemplo, criou dificuldades também no primeiro ano da guerra, por exemplo, muito significativas, e menos até do que propriamente o inverno, pelo menos quando não há grandes tempestades, enfim, de neve, etc. Ou seja, quando no fundo temos o terreno congelado e até mais visibilidade, porque não há árvores ou as árvores estão sem folhas, porque, enfim, portanto, depende e realmente, na verdade, o inverno pode prestar-se a algumas ofensivas. Aliás, há uma famosa contraofensiva soviética, precisamente contra a Alemanha nazi, em torno de Moscovo, precisamente em dezembro de 1941. Portanto, realmente é possível fazer ofensivas no inverno. Neste caso aqui temos esta questão que é, no momento atual, não se põe propriamente a questão de grandes meios mecanizados. Portanto, esta ideia de vamos ter tanques, carros de combate pesados a atolarem, isso não é muita realidade, porque não se consegue usar com facilidade esses meios, que são por causa da saturação de drones, etc. Aqui o que parece ser mais significativo neste momento é que, sobretudo para estas táticas de infiltração que os russos têm estado a usar muito, na verdade, má visibilidade e, sobretudo, parece ter havido bastante nevoeiro, por exemplo, nesta última semana, pode ser favorável a esse tipo de táticas, porque reduz muito a visibilidade, nomeadamente dos drones, e complica muito as coisas desse ponto de vista, neste caso, aos defensores ucranianos. Sobretudo o que também estamos a ver é um intensificar desta guerra aérea em torno de infraestruturas críticas, que tem sido muito típica dos períodos também do outono e inverno, se quisermos, também pela importância acrescida da energia para a questão do aquecimento nesta região do mundo. Aqui, no fundo, a novidade este ano é que a Rússia tem muitos mais meios para fazer isso. Conseguiu reforçar muito a produção de drones próprios, de mísseis, adaptou também bombas, digamos, convencionais com planadores e agora até parece com jatos, mas também os ucranianos estão a ser aí muito mais proativos, nomeadamente com ataques contra a infraestrutura energética russa, contra portos também, no fundo também tentar tornar mais complicada a guerra económica do lado russo, esta questão do petróleo, do gás, da exportação de petróleo e gás, que é tão importante para sustentar o esforço de guerra russo.
A situação na Ucrânia que parece não mostrar aqui sinais de abrandamento. Bruno, vamos olhar também para outro conflito, neste caso para o Sudão. Tem sido um tema que tens dado muita atenção aqui nos 5 continentes, para um cenário de violência que não para de escalar. O Alto Comissário das Nações Unidas garante que as atrocidades que aconteceram eram previsíveis e poderiam ter sido evitadas. Marco Rubio veio exigir publicamente o fim do apoio militar à Força de Apoio Rápida. Esta tomada de posição pode ter aqui algum impacto? Bem, essa é realmente a grande questão, mas confirma-se no fundo que a haver aqui algum protagonista forte será sobretudo os Estados Unidos. É verdade que essas declarações fazem parte, digamos, do encontro no Canadá de ministros dos negócios estrangeiros do G7, mas na verdade o que conta, eu diria aqui sobretudo, é a posição dos Estados Unidos, sobretudo porque um dos grandes apoiantes deste grupo, a par da Rússia, desta Força de Apoio Rápida, são os Emirados. São daqueles Estados do Golfo que têm relações realmente muito próximas com os Estados Unidos, que se reforçaram muito com a administração Trump. Agora, eu aí acho que temos de ter algum cuidado sobre prever aqui um impacto decisivo, porque os Emirados têm também muito boas relações com a Rússia, por exemplo, são seus grandes parceiros na OPEP+, neste cartel dos produtores de petróleo, têm muito boas relações com a China, que atualmente é o grande cliente dos hidrocarbonetos que são exportados pelos países do Golfo, e claramente tem aqui uma agenda própria, tem estado cada vez mais ativo em vários pontos, por exemplo, da África, e também esteve muito ativo, por exemplo, e está muito ativo na Líbia, e portanto realmente tem a sua própria agenda. Vamos ver aqui o que é que pesa mais, se realmente esta pressão americana pública, e esperemos também em privado, tem aqui algum efeito. Mas realmente o que se confirma é uma crise humanitária em proporções que não têm comparação com qualquer outro conflito, notícias credíveis de massacres, que inclusive são visíveis do espaço, como já aliás referimos aqui na semana passada, e de facto uma grande dificuldade da comunidade internacional, no contexto internacional, em ter aqui alguma ação mais eficaz, mas realmente o que também aconteceu foi que depois de dominar completamente esta zona do Darfur, mais a leste, com a queda da principal cidade, Fasher, depois de 18 meses de cerco e de todos estes massacres, realmente esta Força de Ação Rápida rapidamente começou a fazer ataques na zona mais central do país, também onde está a capital Khartoum, inclusive com o recurso a drones, e portanto também é isso que leva a alegações, digamos, com base também nos restos desses drones, de que há realmente aqui apoio, nomeadamente os Emirados, portanto seriam os que forneceriam esses drones, fabricados na China. Portanto lá está também esta conexão chinesa que é importante estar atento. Vamos fazer agora uma paragem nos Estados Unidos. Aqui, Bruno, temos vários assuntos para pôr em cima da mesa. A saída de cena de Nancy Pelosi e também de Cheney, numa semana em que também importa falar sobre o fim do shutdown, o choque entre Trump e a BBC. Aliás, tu escreveste um artigo para o Observador sobre isso mesmo, e as mais recentes atualizações quanto ao caso Epstein. Muitos assuntos. Por que é que tudo isto importa? Bem, realmente são muitas questões e muito interessantes em relação aos Estados Unidos, vários ângulos. Em relação à questão deste conflito entre a BBC e Donald Trump, enfim, não vou aqui entrar nos detalhes do caso, parece-me evidente que a BBC falhou, e aliás reconheceu isso publicamente, pediu desculpa. Houve aqui um trabalho de edição que é normal, ou seja, não se vai pôr um discurso que demorou mais de uma hora na íntegra num documentário que dura uma hora, mas portanto vai-se cortar clipes de alguns segundos aqui e acolá, mas realmente a colagem foi feita de tal forma que parecia que Trump, colando dois pedaços, duas falas que estão intercaladas, separadas por 50 minutos, parecia que Trump estava a apelar diretamente ao ataque violento ao Capitólio, não à ida das pessoas para o Capitólio, mas a um ataque violento. E, portanto, aqui o que também é verdade ao mesmo tempo é que Donald Trump está a tentar usar isto para dizer, é isso que ele diz à Fox News, por exemplo, isto mostra estas demissões na BBC, portanto demitiu-se o diretor-geral, a diretora de informação, e portanto tudo isto mostra que o meu discurso de 6 de janeiro foi perfeito, não houve problema nenhum. Ora, obviamente isso é uma completa falsidade também. Houve aliás uma comissão de inquérito do Congresso norte-americano com republicanos e democratas que documentou em centenas de páginas de facto
o papel de Donald Trump, o papel lamentável de Donald Trump nesse ataque sem precedentes ao Parlamento americano e na tentativa de impedir uma transição pacífica. Mas aqui o que eu acho que é relevante destacar é que isto pode causar tensões diplomáticas entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, ou seja, a BBC é um canal público, é uma emissora pública, é paga pelos britânicos, não através do Orçamento de Estado, mas através de uma licença, mas em todo caso é evidente que se a BBC no fundo aceitasse pagar aquilo que Donald Trump está a exigir, que são $1.000 milhões, no fundo isso seria aqui um rombo enorme no orçamento da BBC e teria de ser pago pelos contribuintes britânicos de uma forma ou de outra. E, portanto, isso é realmente uma novidade. Já houve no passado crises, tensões, por exemplo, com a Rússia de Putin, por causa da BBC, entre a Grã-Bretanha e países que não gostam da cobertura da BBC, mas geralmente são ditaduras e não propriamente democracias ou países aliados. Há a questão também do reacender do caso Epstein. Há muito esta especulação de que esta questão da BBC, ou até, no fundo, este conflito, que também já falámos, na Venezuela, portanto estes ataques a lanchas de tráfico de drogas, mas que pode escalar, no fundo há aqui uma concentração de meios que neste momento já é bastante significativa, pode significar aqui pelo menos ataques aéreos ao próprio território, a base, etc. da Venezuela. Isso pode também servir no fundo como distração dessa questão Epstein, onde aparentemente há muito material, pelo menos embaraçoso para Donald Trump. E, portanto, vamos ver como é que ele gera essas várias coisas. Pelo menos há essa boa notícia, o fim do fecho do Estado norte-americano, esta coisa extraordinária que também é resultado do sistema político americano. Sem autorização do Congresso não pode haver despesa, portanto não se pode pagar salários, mesmo que haja dinheiro, aos funcionários públicos, se há um bloqueio no Congresso. Portanto, tivemos 10 desde 2011, neste caso já com este último, desde 1976. Os dois mais longos são com Donald Trump, portanto isso é muito revelador dos custos desta extrema polarização, do populismo, no fundo dos dois lados, haver cada vez mais gente que acha que o compromisso é uma coisa feia que não se pode fazer com o outro lado. Isso realmente leva a um bloqueio terrível e afeta o crédito externo, a imagem dos Estados Unidos. E desse ponto de vista, e só para terminar aqui este capítulo americano, realmente a saída de cena de Nancy Pelosi, que anunciou que não se irá recandidatar, portanto ainda não é uma completa saída de cena, ela já deixou de ser presidente da Câmara Baixa, até porque os republicanos agora têm a maioria, mas continua como congressista, mas anunciou que não se vai recandidatar nas eleições do próximo ano, e a saída de cena definitiva de Dick Cheney, que foi vice-presidente, foi ministro da Defesa, foi vice-presidente de George W. Bush, é considerado geralmente o vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos, uma figura realmente com uma enorme influência durante décadas no Partido Republicano, e que os dois ilustram um pouco esta questão, que é, os dois são em certo sentido responsáveis, contribuíram para esta crescente polarização, para o facto dos dois partidos terem posições ideológicas, digamos, mais extremadas, haver mais dificuldades no compromisso. Eram também operadores políticos muito duros, mas muito eficazes e, em última análise, apesar de tudo, e sobretudo comparado com o que se vive agora, disponíveis de vez em quando a chegar a algum tipo de compromisso ou a ter algum gesto de gentileza para com o outro lado. Por exemplo, George W. Bush, com Cheney ao lado, fez questão de saudar a eleição de Nancy Pelosi como a primeira presidente mulher da Câmara dos Representantes. Portanto, esse tempo em que, apesar de tudo, havia grande dureza, mas também, ao mesmo tempo, algum pragmatismo, capacidade de compromisso, parece estar mais afastado. E já agora, e também para terminar, em relação a Dick Cheney, ele teve a enorme coragem de fazer aquilo que é mais difícil de tudo, que é romper com o seu próprio partido, depois de ele ter sido controlado por Donald Trump, em nome daquilo que ele achava que era a defesa da Constituição, da lei, do próprio interesse do país, e portanto Cheney acabou a vida a dizer, sendo ele extremamente conservador e da linha dura até em certos aspectos, acabou a sua vida a dizer Donald Trump é o pior presidente dos Estados Unidos e é a maior ameaça à democracia americana. E uns assuntos que acabam por tirar mais o sono ou não a Donald Trump, falamos aqui de vários ao longo destes últimos minutos. Bruno, a fechar esta primeira parte, falamos das relações entre a Europa e a América e fazemos no fundo um balanço quanto ao estado do multilateralismo. Aqui queres destacar a cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, mas também a continuação da COP30 em Belém do Pará, que falámos a semana passada. Que conclusões é que podemos tirar de cada um destes encontros?
Bem, podemos tirar uma conclusão que é ao contrário do que alguns dos líderes europeus e latino-americanos tentaram tirar, que é o multilateralismo está em crise, está longe de estar de boa saúde, sem os Estados Unidos, que foi o grande promotor deste modelo, no fundo de termos organizações, termos cimeiras envolvendo um número muito significativo de países, em alguns casos todos os países do mundo, é o caso à partida o objetivo é esse, por exemplo da COP30, portanto esta conferência das partes para lidar com a questão do clima a nível global, e portanto realmente o multilateralismo está em crise e o interregionalismo, que é o que no fundo é representado, esta questão do encontro entre a CELAC e a União Europeia também não está lá de muito boa saúde. O que é o interregionalismo, o que é isto da CELAC, União Europeia? Bem, o interregionalismo no fundo é esta ideia de organizações regionais de diferentes partes do mundo entrarem também em diálogo entre elas, criarem parcerias, criarem programas de cooperação e, portanto, no fundo, ajudarem a que estes blocos regionais comecem também a ajudar a resolver problemas globais, problemas mais amplos. Neste caso, entre a Europa e a América Latina. Mas, enfim, há, por exemplo, também uma longa tradição entre a União Europeia e a ASEAN, a Organização Regional do Sudeste Asiático, que falámos aqui muitas vezes. Mas, realmente, em particular com a América Latina, sempre houve alguns problemas e, realmente, esta cimeira, enfim, é difícil disfarçar que não foi propriamente um grande sucesso. É a quinta cimeira neste modelo, entre a CELAC e a União Europeia. Elas têm sido muito intercaladas. A terceira foi em 2015, depois tivemos a cimeira anterior foi em 2023 em Bruxelas e temos esta agora na Colômbia em 2025. O grande problema é que realmente potencialmente dezenas, à volta de 60 chefes de Estado e de Governo, só 9 é que estiveram presentes. Portanto, no fundo, este diálogo interregional junto aos 27 países da União Europeia e as instituições de Bruxelas, mais os 33 Estados da América Latina e do Caribe. Portanto, é realmente uma cimeira muito ambiciosa desse ponto de vista do número de países que procura agrupar, mas realmente aqui é difícil disfarçar que há um falhanço, que há problemas que têm a ver com Donald Trump, por exemplo, não gosta destes formatos. Isto leva líderes da direita latino-americana a fazerem muito gosto em ir, ainda mais quando o anfitrião é Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que é um presidente muito à esquerda e também que tem tomado posições muito controversas e de choque com Trump, mas não só, noutras áreas. Por exemplo, também nas relações com a Venezuela de Maduro, muitas vezes assume posições que não são muito populares. Depois esse outro problema, que é a Venezuela, a Nicarágua, regimes autoritários populistas de esquerda também estariam presentes, portanto isso levou de facto muitos países latino-americanos a não quererem estar e também alguns europeus, inclusive o chanceler alemão que era suposto estar acabou por não ir, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, também disse que estaria, afinal foi só António Costa, que co-presidiu aqui esta cimeira, mas portanto isto mostra realmente como há aqui um custo, digamos, desta extrema polarização. O impacto global disso é tornar muito mais difícil acordos. Isso também está a refletir-se na COP30, nós vamos falar disso melhor na próxima semana, quando a cimeira já estiver formalmente encerrado, mas em relação a esta cimeira, sei lá, com a União Europeia, basicamente não houve grandes avanços, voltou-se a anunciar programas de investimento em infraestruturas e em energia, desta chamada Global Gateway, que é no fundo um pouco a resposta europeia, de uma certa geoestratégia, geoeconomia, às iniciativas chinesas de infraestruturas, à nova Rota da Seda. Isso em si mesmo é positivo, mas só para isso não era preciso esta cimeira. Dizem também que a cimeira entre empresários também correu relativamente bem, mas realmente não parece ter havido aí grandes resultados. Notar que Portugal, a par do Brasil, fizeram questão de estar presentes, como também Espanha, no fundo os países europeus que ainda procuram um pouco promover esta agenda de aproximação entre a Iberoamérica, a América Latina e a Europa, mas realmente esta agenda está a enfrentar tempos muito difíceis, muito conflituosos. A COP30, como dizias, Bruno, termina na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro. Nós fazemos aqui uma pausa nos 5 continentes. Na segunda parte vamos voltar a falar dos Estados Unidos, da Europa, o choque entre a China e o Japão em torno de Taiwan e ainda há tempo para o Butão. É o país em destaque esta semana. É já a seguir, logo depois das notícias.
Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. E Bruno, vamos voltar a falar dos Estados Unidos. O presidente da África do Sul desvalorizou a ausência do país americano do G20, apesar de ter estado na reunião do G7. O secretário de Estado, Marco Rubio, entretanto, já veio deixar claro que os Estados Unidos não aceitam que lhes digam como gerir a sua segurança no hemisfério ocidental. Isto é o regresso da doutrina Monroe. E o que é isso, propriamente dito, Bruno? Enfim, aqueles ouvintes que têm mais interesse pela história da política externa americana, provavelmente, ou pela história da política externa na América Latina, conhecerão o termo. No fundo aqui é muito esta ideia que aparece logo em 1823, portanto ainda os Estados Unidos estavam a começar a emergir como uma potência regional, com o presidente Monroe, no fundo a ideia de que a América era para os americanos e que os Estados Unidos, no fundo, rejeitavam interferências externas, nomeadamente potências europeias, era a questão que se colocava na altura, se haveria aqui uma espécie de esforço do Brasil, de Portugal, de Espanha, sobretudo de Espanha, para recolonizar a América Latina. O Brasil tinha se tornado independente em 1822, a América Espanhola estava a tornar-se independente, por exemplo o México em 1821, e portanto no fundo deixar claro que isso não seria aceito e sobretudo vai evoluir ao longo do século XIX cada vez mais para os Estados Unidos reclamarem aqui uma posição hegemónica, no fundo serem a grande potência que reclama um certo exclusivo, uma esfera de influência exclusiva no hemisfério ocidental, ou seja, basicamente as Américas, não é? Portanto, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Obviamente isso nunca foi completamente aceito ou bem aceito por muitos outros Estados, a começar pelos Estados latino-americanos mais importantes, mas realmente parece que estamos um pouco de regresso a esses tempos. Portanto, o que aconteceu nessa cimeira no Canadá, de ministros dos negócios estrangeiros do G7, é realmente interessante. A alta representante, porque a União Europeia também faz parte do G7, a par das principais economias europeias está também a própria União Europeia, Kaja Kallas, portanto a chefe da diplomacia europeia, veio dizer nós temos de ser mais pragmáticos, estamos num mundo muito mais conflituoso e com menos regras, mas ela própria parece ter dado aí um pouco um passo em falso, porque acabou por, em declarações aos jornalistas, terá dito, enfim, que era muito importante também nesta questão da Venezuela ver qual é o contexto legal para qualquer tipo de ação militar. E Marco Rubio, quando lhe é perguntado isso, diz, bem, isso nunca foi levantado na cimeira e os Estados Unidos não aceitam lições sobre como é que se vão defender de tráfico de droga, de outras questões no seu próprio hemisfério, portanto nas Américas. E portanto basicamente isso é o reafirmar, digamos, da doutrina Monroe, exatamente quase nos mesmos termos, no fundo é estar a dizer, o Marco Rubio diz mesmo isso, nós não aceitamos lições da Europa em relação a isso. Portanto é quase, no fundo, retomar os termos originais da doutrina Monroe. Aqui o que é irónico é que os Estados Unidos parecem estar muito desejosos, a atual administração, de sair o mais possível da Europa, deixar de ter bases, de ter tropas, em países onde elas são bem acolhidas, bem recebidas, e querem ter aparentemente uma presença crescente, inclusive militar, nas Américas, onde historicamente os Estados Unidos não são muito bem vistos, não são muito bem-vindos. Eu não estou a ver o Brasil de boas relações. Pelo contrário, muitas vezes de intervenções militares prolongadas, enfim, de apoio a regimes autoritários por parte dos Estados Unidos e, portanto, no fundo, os Estados Unidos arriscam-se a ter um efeito estabilizador na Europa por causa dessa retirada da ordem de segurança regional e também ter um efeito estabilizador na América Latina. Por exemplo, na Venezuela, enfim, eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime Maduro, que é claramente ilegítimo, mas será que é possível ter a certeza que este tipo de pressão militar vai resultar numa transição pacífica para uma democracia? Será que se houver uma intervenção militar ela vai correr bem? Não vai desencadear um conflito armado mais prolongado, com guerrilhas, etc., que eventualmente seria terrível do ponto de vista exatamente das coisas que os Estados Unidos dizem que querem evitar, que é mais tráfico de drogas, mais organizações criminosas com espaços que conseguem controlar, mais migrações ilegais.
portanto, realmente há aqui este lado um pouco irónico. Em relação à questão do G20, de facto, é extraordinário isto. A cimeira ainda não aconteceu, mas já merece comentário, depois voltaremos a ela, provavelmente. Mas realmente os Estados Unidos, Donald Trump, deixaram claro que não vão estar presentes. Ora, este G20 é um formato que surge em 2009, que reúne, no fundo, os líderes das 19 maiores economias globais, portanto, não apenas as economias ocidentais, mas também a Arábia Saudita, o Brasil, o México, a Indonésia, enfim, obviamente a China, a Rússia, a Austrália, etc. Mas, portanto, e de facto, é a primeira vez que é organizada, que tem lugar em África, isto por um sistema rotativo, portanto, estes 19 países vão circulando a presença entre si. Já agora, a par disso, a União Europeia também está representada, não apenas as principais economias europeias, e realmente Donald Trump assume aqui uma postura, ou confirma esta enorme hostilidade em relação à África do Sul. Continua a insistir nesta ideia de um genocídio dos africanos, dos brancos sul-africanos, quando é verdade que há muitos problemas de violência criminosa, de assassinatos, etc. na África do Sul, mas a maior parte das vítimas até são africanos, não são africanos. Os próprios africanos, a maior parte da comunidade, deixa claro que não está a ser vítima desse ataque e que continua a ter interesse em boas relações entre os Estados Unidos e a África do Sul, até porque muitas vezes têm papéis importantes na economia e essa relação económica é muito importante, mas realmente Donald Trump tem aqui claramente fixado esta hostilidade à África do Sul, portanto não vai estar presente. Aqui a resposta do Presidente Ramaphosa, do Presidente da África do Sul, é compreensível, dizer quem não está acaba por perder, vamos avançar da mesma forma, com a ausência dos Estados Unidos. Na verdade, isso não será bem assim, ou seja, por um lado não será apenas os Estados Unidos que está ausente, quando Trump não vai há outros líderes que acabam por não ir, portanto não só Putin, porque tem aqueles problemas do mandato do Tribunal Penal Internacional, mas também o Presidente Xi aparentemente não estará presente. A maior parte dos diplomatas consideram que não haverá provavelmente uma declaração final, ou seja, realmente não será possível chegar a grandes acordos, precisamente porque os Estados Unidos não estará presente. E, portanto, realmente os Estados Unidos, infelizmente, diria eu, fazem muita falta neste tipo de formatos. Eu acho que isto acaba por ser contraproducente para os Estados Unidos, para a sua imagem em África, neste caso, mas também para a capacidade de fazer avançar um pouco uma agenda de alguma cooperação, por exemplo, no campo económico. Temos um contexto de muita volatilidade, especulação credível, podemos voltar a ter uma crise, por exemplo, ligada a esta bolha que parece cada vez mais evidente da informação, da inteligência artificial, e portanto realmente este é o formato ideal para isso, e aparentemente Donald Trump está no fundo a abdicar deste formato por uma questão, digamos, de fixação ideológica, de hostilidade ideológica aqui ao governo sul-africano. Mas realmente eu diria, enfim, não é verdade que só os Estados Unidos é que perdem, e não é verdade, infelizmente, que se possa continuar a avançar sem mais, mas a verdade é que toda a gente perde, inclusive os Estados Unidos. E Bruno, vamos falar agora da Europa, precisamente de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, quer ter um serviço de informação, mas Bruno, este serviço de espionagem já existe, não é? Sim, portanto é uma questão realmente curiosa e que teremos de ver, enfim, os desenvolvimentos futuros, mas realmente a União Europeia tem já... Na verdade, há várias décadas uma espécie de centro de informações, de recolha de informações, vamos dizer assim, que teve várias designações, mas enfim, basicamente, também no contexto do 11 de setembro, passa a ser muito valorizado este chamado Centro Situation Center, não é? Joint Situation Center, que é uma expressão inglesa que é um pouco difícil de traduzir, mas depois realmente, por iniciativa do Javier Solana, realmente aposta-se muito também nessa dimensão de contra-terrorismo, e depois em 2012 passa a existir formalmente aquilo que é chamado o Centro de Análise de Informações, Intelligence Analysis Center, ou INCEN da União Europeia. Qual é que é aqui a questão? E além de que também há uma célula de informações, portanto, se quisermos, uma unidade de informações no staff militar, portanto, no fundo, naquilo mais próximo que a União Europeia tem de uma espécie de quartel-general militar, no EU Military Staff. Mas realmente, nos dois casos, tudo isso está sob a alçada do Serviço de Ação Externa, ou seja, do Conselho,
ou seja, em última análise, o António Costa, primeiro, como Presidente do Conselho da União Europeia, antes de Ursula von der Leyen, que está na Comissão Europeia. Eu acho que basicamente isto reflete, desde logo, este problema de base, que é, no fundo, demasiados chefes para poucos índios, ou seja, a União Europeia, que já tem problemas de não ser um Estado, estar dividida entre 27 Estados-membros, desses Estados-membros terem uma palavra muito importante e no caso da política externa, da política de defesa, terem, na verdade, um veto, portanto, as decisões são por unanimidade. De facto, ainda consegue inventar um sistema com o Tratado de Lisboa em que se multiplicam os chefes, portanto, a par do Presidente da Comissão ainda há um Presidente do Conselho, um alto representante que tem a diplomacia e a defesa, agora temos também um Comissário da Defesa, portanto, acho que esse é o problema de base. Enfim, a interpretação que parece prevalecer é que isto corresponde um bocadinho aqui a uma tentativa de Ursula von der Leyen de concentrar alguns poderes e recursos, eventualmente com uma certa duplicação. A mim parece-me perfeitamente compreensível que ela valorize muitas informações numa época em que os conflitos, em que o mundo está muito mais conflituoso, em que há uma dimensão, digamos, de guerra económica, de geoeconomia muito competitiva, também cada vez mais importante para as tarefas da Comissão. Enfim, se isso implicaria criar aqui uma espécie de novo serviço, ou se é isso exatamente que ela quer, ou é simplesmente ter ali uma célula que faça a ligação ao que já existe, enfim, não sei exatamente, mas claramente isto reflete realmente todos esses aspectos. Excesso de chefes na União Europeia, duplicação muitas vezes de tarefas, de competências, e também algo que é inegável, que é um mundo muito mais conflituoso, muito mais perigoso também para os interesses europeus, e em que realmente as informações estratégicas, a intelligence, saber o que é que o outro lado, o adversário, está a fazer, é realmente muito importante. Aí, nesse aspecto, realmente o Ursula von der Leyen tem toda a razão em valorizar as informações. E Bruno, nós temos cerca de 10 minutos até ao final. Nos próximos minutos vamos centrar-nos na Ásia, vamos ficar por aqui nos próximos espaços do programa. Primeiro para falar do choque entre a China e o Japão em torno de Taiwan. Este pode ser o primeiro teste de fogo para a recém-nova Primeira-Ministra do Japão? Sim, já está aparentemente a ser o primeiro teste de fogo e de facto não era um teste que era um teste que era fácil de antecipar, enfim, podia não saber exatamente quando é que seria. O que é aqui um pouco paradoxal é que realmente a Primeira-Ministra do Japão, a nova Primeira-Ministra do Japão, que é vista como alguém, como falámos aqui, enfim, uma dama de ferro japonesa, alguém da linha mais conservadora, mais nacionalista, mais também uma falcão em termos de, por exemplo, defesa, de investimento em defesa, já anunciou que vai antecipar para o início do próximo ano os 2% do PIB em defesa. Portanto, tudo isso são coisas que à partida criam logo alguma desconfiança do lado chinês, mas na verdade, nesta grande cimeira da APEC, deste fórum, digamos, da Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul, que já falámos aqui anteriormente, houve vários encontros bilaterais, trilaterais, etc. E realmente as coisas pareciam ter corrido bem, correram muito bem com Donald Trump, com quem ela tem uma certa afinidade natural, que aliás também visitou o Japão logo a seguir, mas também correram bem com o presidente Xi, aparentemente da China, com quem ela se encontrou, com o presidente da Coreia do Sul, que é um presidente mais à esquerda, e portanto havia algum receio de que, por exemplo, este formato trilateral que Biden promoveu muito entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão pudesse estar um pouco em risco, porque historicamente a Coreia do Sul, que foi uma colónia japonesa, sobretudo a esquerda coreana, é muito avessa a uma cooperação mais próxima com o Japão, mas isso foi ultrapassado neste contexto de uma região muito mais perigosa para toda a gente, inclusive para a Coreia do Sul, aparentemente. Mas realmente a Primeira-Ministra japonesa também se encontrou com o representante de Taiwan. Até aí também nada de novo, eu fui, enfim, percebi que aparentemente isso é habitual, precisamente neste fórum da APEC, primeiro encontrar o presidente da China e depois o representante de Taiwan. O que gerou problemas foi realmente a diplomacia do Twitter, ou do X, ou seja, ela a seguir vai dizer que, na sequência desse encontro, que havendo um conflito entre a China e Taiwan, que isso seria uma ameaça existencial para o Japão e isso obrigaria a uma mobilização dos meios de defesa do Japão. E a China reagiu, de facto, com extrema violência retórica. Enfim, houve um diplomata chinês de segunda linha, mas que veio dizer é preciso cortar a cabeça da serpente, ou algo assim. Exatamente. Portanto, aqui num discurso, digamos, de uma enorme violência verbal. A China veio dizer que isto punha em questão realmente as relações com o Japão, a política de uma só China, e, portanto, o Japão veio dizer que não era assim, portanto, continuava a reconhecer uma só China, portanto, nada tinha mudado de substantivo.
A Primeira-Ministra veio dizer: eu não retiro o que disse, mas vou ter mais cuidado no futuro para evitar problemas com a China, com quem queremos manter boas relações. Portanto, no fundo aqui a questão é, o que temos de perceber é se esta extrema retórica dos dois lados vai ficar por aí ou se vamos ter uma escalada, por exemplo, uma guerra comercial, como já aconteceu no passado. O Japão foi a primeira vítima deste uso coercivo das terras raras pela China, numa crise anterior deste tipo. Aqui o que explica isto, em termos mais fundamentais, é realmente o enorme peso do nacionalismo populista cada vez mais na China e também no Japão, mas neste caso aqui, sobretudo na China, desde que se introduziram as grandes reformas. Realmente a guerra civil e a vitória comunista na guerra civil deixou de ser o grande elemento legitimador do regime e passou a ser muito mais a guerra patriótica, a guerra contra a agressão japonesa, ou seja, a Segunda Guerra Mundial na versão chinesa, que é sobretudo uma luta contra o Japão, mas que se estendia já há bastantes décadas, basicamente desde a Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894-95, que é uma guerra em torno da Coreia, mas que tem como consequência, e por isso também isto é tão delicado nas relações bilaterais, a conquista e a anexa de Taiwan pelo Japão. O Japão vai governar Taiwan como uma colónia entre 1895 e 1945, e portanto só na sequência da derrota na Segunda Guerra Mundial é que ela é entregue aos nacionalistas chineses, que depois se refugiam lá quando acaba a Guerra Civil. E portanto isto torna também a posição do Japão, digamos, um irritante especialmente grande para os nacionalistas chineses, e ajuda a explicar também porque esta reação, digamos, tão extremada também do ponto de vista retórico, mas lá está, vamos ver se isto não terá consequências mais substantivas. Para já parece estar nesse registro, enfim, de uma retórica muito extremada, que não ajuda, obviamente, às boas relações, mas vamos ver se não passa para, lá está, por exemplo, uma guerra económica. Exatamente. Tempo ainda, Bruno, para falarmos de atentados à bomba em Delhi e Islamabad. Temos negociações de paz suspensas também entre Afeganistão e Paquistão e uma visita do primeiro-ministro indiano Modi ao vizinho Butão. O que é que queres destacar nesta região? Esta região realmente está muito agitada por conflitos. É mais um exemplo desta tendência muito preocupante a nível global para mais conflitos diplomáticos, mais conflitos armados. Enfim, tivemos um conflito muito sério entre os dois gigantes desta região da South Asia, como se diz em inglês, ou seja, da Ásia do Sul, se quisermos, do grande subcontinente indiano e zonas adjacentes, mas no fundo o Paquistão e a Índia estão a rearmar-se aceleradamente, estão a comprar, enfim, a Índia quer comprar mais 100 aviões de combate à França, quer comprar F-35 ou Sukhoi à Rússia ou aos Estados Unidos. O Paquistão está a comprar jatos chineses mais avançados, os G-10 que tiveram bons resultados no conflito com a Índia, agora quer o G-35. Portanto, ao mesmo tempo temos uma aproximação pragmática e um pouco paradoxal entre o Afeganistão dos Talibã e a Índia de Modi, que tem uma agenda muito nacionalista e muito hostil ao Islão, na própria Índia, mas que por razões pragmáticas, este inimigo comum do Paquistão, que se tornou no inimigo comum, de facto os Talibã e a Índia parecem estar a coordenar esforços. Há especulações que este tipo de ataques, por exemplo, este atentado em Islamabad, é já um pouco um resultado disto. A Índia usava grupos armados jihadistas para fazer ataques na Índia, e agora a Índia está a usar grupos armados jihadistas paquistaneses, mas com apoio afegão, para eventualmente fazer ataques no Paquistão. E, portanto, realmente a situação é bastante complicada, conflituosa, e a Índia tem a percepção de que está aqui um pouco sob cerco, sob ameaça. Uma eficácia maior graças à tecnologia militar chinesa do Paquistão, mas também a perda de aliados vizinhos, governos amigos, por exemplo no Bangladesh, com aquela revolução da geração Z, o governo atual é visto como mais pró-chinês, menos pró-indiano do que da Sheikh Hasina. No Nepal, a questão do peso dos maoístas no Nepal, complicações também no Ceilão, e portanto no fundo o pequeno Butão, que é realmente um anão, como vamos ver já a seguir, aparece aqui como houve esta primeira página que me chamou a atenção na imprensa indiana, porque é que o Butão é o único amigo entre os vizinhos da Índia, não é? Portanto, a Índia está desesperadamente à procura de amigos, até entre os talibã do afegãos, mas de facto nos países vizinhos o Butão parece ser o único amigo importante, e realmente, apesar do seu pequeno tamanho, o Butão tem aqui uma enorme importância estratégica para a Índia, por causa do chamado corredor de Siliguri,
Enfim, convido os ouvintes a ver o mapa, mas há toda uma série de estados, o mais importante é o Assam, no leste da Índia, que são na verdade uma espécie quase de exclave, portanto uma zona encravada entre o Bangladesh e a Birmânia a sul, a China a norte, e depois a forma desses territórios comunicarem com o resto do Estado indiano é através deste pequeno corredor, que em algumas zonas tem pouco mais de 20 km e que está, digamos, tem a China a norte, o Tibete a norte, depois tem o Nepal, tem o Bangladesh, o Nepal a norte, o Bangladesh a sul e também o Butão a norte. E, portanto, no fundo, o Butão tem aqui um papel muito importante, no fundo, dar um bocadinho mais de profundidade a esta zona muito vulnerável, eventualmente a um ataque que poderia cortar a Índia em dois. No fundo é conhecido digamos, na cultura estratégica indiana como the chicken's neck, portanto, no fundo o pescoço da galinha, que é ou seja, aqui uma artéria, uma zona vital, um canal vital, mas muito, muito vulnerável, muito estreitinho e que pode facilmente ser cortado. Siliguri, estava aqui a ver também, Bruno, Siliguri. foi aproveitando. Vamos falar sobre o Butão. Bruno, é o país em destaque esta semana. Quais são os dados, as datas que consideras relevantes e queres aqui trazer para cima da mesa? Bem, Butão com um U e não Exatamente. com um O, não é? Mas é realmente um pequeno país encravado, portanto, desta zona dos Himalaias. Tem uma história extraordinariamente interessante. Muito bonito, diga-se de passagem, o país. Muito bonito, mas de acesso muito difícil. É uma espécie do verdadeiro Shangri-La, esta ideia de um reino perdido nos Himalaias, com mosteiros budistas, do acesso muito difícil, mas em que está tudo preservado como era antes. É muito realmente a realidade do Butão, que exige, aliás, uma taxa bastante pesada, digamos, e limita o número de turistas ainda hoje. Diga-se, os primeiros europeus a chegar a esta zona são, como de costume, portugueses, são dois jesuítas portugueses, o Estevão Cacela e o João Cabral, que chegam lá no século XVII, à procura exatamente de Shangri-La, mas também de informações sobre a Grande China, a norte, sobre o Tibete, etc., são uma fonte extraordinária da história do Butão, porque eles vão conhecer pessoalmente e vão até apreciar o líder budista, o Lama, que vai ser o grande promotor da unificação do Butão, precisamente nessa altura do século XVII. Os jesuítas têm, aliás, uma certa afinidade natural com estes monges budistas que eles vão encontrar nestas regiões. Também acontece a mesma coisa mesmo no Tibete. Mas realmente é um Estado, por causa do seu isolamento, se mantém relativamente autónomo, mas sempre com relações de alguma dependência em relação às grandes potências vizinhas. A partir de 1865, isso vai ser assim com a Índia Britânica, ou com o Império Britânico da Índia, que em 1949, no fundo, vai passar esse protetorado, de facto, para a nova Índia independente. Portanto, é assinado um novo tratado entre a monarquia absoluta do Butão, uma monarquia budista que se mantém realmente como uma monarquia absoluta, basicamente até 1998, é quando o rei pela primeira vez cede alguns poderes ao Parlamento, que até aí tinha funções consultivas, e de facto só desde 2008 é que tem um regime mais constitucional. Desde 1971 tem uma representação nas Nações Unidas, mas realmente, historicamente, é um Estado muito alinhado com a Índia. O facto de ser um Estado budista, culturalmente muito próximo do Tibete, também cria muitas desconfianças em relação à China, mas realmente também mostra que há problemas no paraíso, ou seja, é um país verde que tem um saldo, digamos, negativo em termos de carbono, portanto, basicamente barragens, que aliás o Modi foi agora inaugurar também, turismo verde, muito condicionado, 70% é floresta, mas a verdade é que tem um enorme problema de imigração, de saída dos jovens, que não acham essa vida, digamos, muito paradisíaca, assim tão interessante ou remuneradora em termos também económicos, e tem este problema que é também militarmente, basicamente não tem forças armadas que sejam significativas, mas isso significa que está muito dependente, neste caso da Índia, para a proteger, muito vulnerável em relação à China. Há, por exemplo, alegações credíveis de que a China está já a ocupar alguns territórios na fronteira norte, de facto, territórios muito remotos, que só são usados como pastagem pelos butaneses, mas de repente os chineses começam a construir lá estradas, bases, etc. E, portanto, é muito isso também que a China que ainda está aqui a procurar contrariar, com investimentos. Foram anunciados 450 milhões de investimentos pelo Primeiro-Ministro Modi. No fundo, isso corresponde muito a esta agenda também de construir estradas, vias de comunicação, barragens, etc., que também são do interesse estratégico da própria Índia, no caso de eventualmente em algum conflito, ser preciso ajudar rapidamente o Butão. E Bruno, nós fechamos com a tua habitual recomendação. Temos 1 minuto, vamos a isso. Bem, então é
É uma obra de um historiador indiano, Srinath Raghavan, que é também um grande estrategista, um grande especialista em estratégia. Eu aqui devo confessar que sou amigo pessoal do Srinath, fomos colegas de doutoramento em Inglaterra, mas como os ouvintes poderão verificar, ele tem muitas obras de referência, nomeadamente sobre a Índia. Aqui, a que me pareceu que talvez mais interessante é uma obra relativamente recente, enfim, apesar de já 2018, mas que se chama Fierce Enigmas, A History of the United States in South Asia. No fundo é olhar um bocadinho para o conjunto desta região, que falámos aqui, esta Ásia do Sul, este subcontinente indiano alargado, vamos dizer assim, ao longo basicamente do período contemporâneo, mas olhar a partir também da perspectiva de uma grande potência um pouco estranha à região, que são os Estados Unidos. Mas acho que é uma boa forma, no fundo, ficar a conhecer, para quem tem interesse, ficar a conhecer a história estratégica desta região muito importante, da Índia, do Paquistão em particular, mas de outros Estados desta região do subcontinente indiano, obviamente também aqui, neste caso, em ligação em particular com a história da ação externa dos Estados Unidos, mas acho que é talvez das obras mais interessantes para fazer essa síntese um pouco da história estratégica desta zona nas últimas décadas. Recorda-me o nome novamente, Bruno, por favor. Fierce Enigmas, A History of the United States in South Asia, do Srinath Raghavan. Portanto, na verdade, ela cobre todo o período, desde a independência dos Estados Unidos. Portanto, também aí tem um lado interessante, mas obviamente foca-se muito mais no período pós-Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim. É com a tua recomendação que fechamos esta edição do 5 Continentes. Já sabe, se nos estiver a ouvir por acaso no Spotify, pode deixar diretamente comentários a este episódio ou até perguntas, quem sabe, mas também pode fazê-lo através do e-mail ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder num próximo episódio, uma vez que também falámos aqui de muita coisa hoje. Bruno, um grande abraço, estamos de regresso para a semana. Até lá. Obrigado, boa semana.